Sou gay, mas me apaixonei por uma mulher. E o pior é que ela foi a única pessoa capaz de me fazer desejar ter uma família. Agora nós vamos para desabafos da vida real. Desabafos. Porque nada mais forte do que uma história da Dilemas. Dilemas da vida. Dilemas da vida. Aliás, que é um bom nome. Dilemas. Desabafolemas. Desabafolemas. O Focas gosta de misturar palavras. Adoro aglutinar. Aglutinar é comigo. De verdade, eu passo o dia inteiro pensando Vale nisso. dizer que a gente ainda não tem um nome. Então, Desabafolemas. desabafolemas pode ser um nome. Muito ruim. Dilemas pode ser um outro nome. Admito. Mas a história que a gente tem aqui hoje, gente, é uma história, assim, densa, grossa. Eita. E com bastante... Vascularizada. bastante vascularizada. Ah, tá. O tema da história de hoje é: sou gay, mas me apaixonei por uma mulher. Ih, não, calma aí. Vamos começar. O dilema já começa aí. Já começa aí. É gay e se apaixona por uma mulher. Então você é bi. Não sei, vamos ver o que tem aí. Mas, né, o que indica, a princípio, é que seja Sim. isso. Mas, vamos ver o que tem disso aí. Exatamente. A gente não sabe que tipo de amor é. Pois é. Existe muito tipo de amor. Existem um tipo de amor. Inclusive, eu tive discussões profundíssimas que mudaram uma parte do meu ponto de vista sobre todas as coisas. Com alguém muito sobre, não vou entrar, mas enfim, que é sobre poliamor e umas coisas fantásticas. Aprendi muito. Sou gay, mas me apaixonei por uma mulher. E o pior é que ela foi a única pessoa capaz de me fazer desejar ter uma família. Tá. Esse é o dilema de hoje. Então tem uma coisa pelo desejo da família aí. Aham, sim. Uhum. Porque a gente pode partir desse pressuposto, né? Que pra homens gays, Sim. né? Às vezes, de ter de forma natural é mais difícil. A não ser que você tenha uma barriga de aluguel. E aí, talvez ele, com ela, tenha tido esse start. Sim. Não sei. É porque o negócio aí é desejo por uma família concebida como... Como de uma Mas forma será que o natural, ex-namorado dele- né? O que se diz natural. Não, eu digo assim, a família é concebida como família tradicional, né? Sim, Que ele tava sim. ali... Será que o namorado dele descobriu e por isso que matou? Ih! O jogo é Não é esse. Aqui não tem morte. Aqui não tem morte. Vamos continuar, porque a gente tá Mas confabulando vamos, muito isso aí. demais. Tô Vamos lá. brincando. Tenho 21 anos, sou gay. Já começa pela idade. Ah, jovem. Muito jovem pra Calma. querer ter uma família. Você ainda tem tempo aí pra ter Muito. certeza do que tu quer da vida. Olha os dois falando aqui, né? Vale de dizer ouro. que tem 32, tá bom? Tá bom, mas vocês começaram cedo também. Não, a gente começou a namorar cedo. Quando a gente Sim. casou, demorou. A gente ficou 11 anos juntos pra casar. Sim. É, eu também. E tivemos a nossa primeira filha com você quase 30 e eu com 28? Por aí, por né? Vamos lá. Tenho 21 anos, sou gay. Sempre soube disso desde os 7 anos de idade, mas o meu maior sonho era ter um filho homem. Bom, hoje em dia eu penso assim. Desde os 20 eu penso assim. Se fosse preciso, eu até assumiria uma mulher só para isso. Então, quer dizer, esse desejo dele de ter uma família concebida de uma forma É separado tradicional... da sexualidade. É separado da sexualidade. Desde quando ele era jovem, ele sonha em ter um filho, um menino, concebido de uma forma natural. Foi o que eu entendi até aqui. Uma forma, quando eu falo natural, gente, é uma forma, né, de um homem e uma mulher ali juntos e a mulher concebendo uma criança por ele, através do sexo. Porque pode ser que use métodos de inseminação sim. artificial, mas eu não entendi que é isso que ele sonha aqui. Tá difícil de entender o que ele quer dizer. É. Mas vamos. Estamos confabulando, vamos Se lá. é dele o sonho, se não é o sonho da família que imputaram nele. Sim. Então, se fosse preciso, ele até assumiria uma mulher só para isso. Sumiria. Se eu tivesse condições melhores, teria até 3 filhos com ela. Eu não sei isso, explicar. gente? Calma aí. Eu só queria herdeiros de sangue. Mas ele Gente, tem alguma mas coisa? é- Ele tem 21 anos. Caralho. Não, ele é de família rica. Deve ser, não sei. Posso até adotar e tal, tentar outros métodos, mas eu quero ter uma mulher para isso. Deus. Quero estar com ela na criação. Gente, mas isso aqui tá indo para uns lugares esquisitos. Eu quero ter uma mulher. Para isso, a mulher ela vira um objeto de desejo para dar para ele o que ele quer. Assim, a gente sabe que ideias conservadoras vêm de pessoas que a gente não espera muito. Sim. Então, assim, sim. a comunidade LGBTQPN+, a gente concebe que seja uma comunidade progressista. E, assim, Mas nem parte que todos. se Nem convém que todos, seja. sim. Mas não é todos que são assim Sim, também. sim. Então, vamos ver. Vamos ver pra Aquela isso aí. coisa, né? Se você foi criado com ideologias muito fortes, ou você quebra com tudo aquilo que você que você aprendeu desde criança, vamos dizer, o cara foi criado muito comunidade tradicional, católica. Não, é uma aquela coisa- questão de você, ele é Tem que quebrar biologicamente muito pra sair homem, disso, sim. né? Não, mas ele é gay, ele é biologicamente homem, cresceu numa estrutura machista. Perfeito. E aí ele acaba, mesmo que ele seja gay, ele acaba embutindo Mas ele teria que esses pensamentos desconstruir machistas essa dentro importância da formação da família tradicional para poder ter uma vida um pouco
mas é onde ele pode ter um parceiro, adotar, gerar com uma barriga de aluguel. Tem uma série de maneiras de sim, porque terem foi um o que a gente filho. discutiu aqui no Se início. Ele tem essa poderia ter esse menino. coisa estranha, eu quero que- genética, de querer herdeiro, que eu acho muito esquisito, tudo, porque, meu Deus do céu, cria uma criança qualquer, você vai ver que o seu contato com ela é 10 vezes mais importante do que contato Total, genético, sim. qualquer que seja. Pega a responsa pra você vai amar a partir da responsabilidade for tua de criar aquela criança. O amor, eu duvido que seja Você vê diferente. que já fica sabe? um discurso um pouco estranho quando ele vira e fala assim, é uma coisa de sangue. É, Porque assim, de ele sangue eu poderia não gosto falar, também. quero uma coisa, um filho biológico, mas quando são palavras que você vê que atiçam uma red flag na gente, sabe? Eu quero um filho de sangue, um herdeiro. São palavras que a gente fica pensando assim, cara, será que o pensamento dessa pessoa que tá aqui desabafando é um pensamento Que é uma pessoa legal? que experimenta tomar conta de uma criança. Pega, você tem um irmão, alguma coisa assim. Passe um tempo com o seu sobrinho, de verdade, com a responsabilidade de cuidar, de fazer aquela criança sobreviver. E você vai ver que o nível de amor que você gera por ela é infinito. E se você tiver essa responsabilidade de adotar você vai perceber que é igual. Eu duvido que um pai normal, sadio, adotivo, sinta uma coisa muito diferente de um pai normal ou uma mãe normal, que é biológica. Lógico, você tem uma série de coisas que a gente espera por conta de histórias, de mitos e coisas assim, essa conexão diferente, mas não é nem um pouco diferente. A partir do momento que você é da sua responsabilidade a existência do outro, que você passa a deixar de dar importância para você, para dar importância para outra pessoa, e normalmente é uma pessoa mais frágil, pequena, né? É o seu filho, sua filha, e é igual ao amor, é igual. Parem de supervalorizar o contato de sangue, ou o que é que seja. Isso não tem a importância que é dada. Até porque pode acontecer ao contrário, né? Às vezes você tem essa supervalorização porque é de sangue, etc. E aí é aquela pessoa de sangue que vai te dar uma rasteira, porque vai muito além de uma conexão Quem sanguínea. tem família vai sabe bem, vai mano. dar- Que você tem irmãos, todo mundo tem um irmão, um tio que tem o mesmo sangue que você e que não tem a menor compatibilidade moral e ética ao seu redor, enfim. Não, às vezes a gente tem uma relação muito melhor com os nossos amigos do que os nossos parentes. Facilmente. Entendeu? Só acho que a gente, nesse início aqui, pelo menos, tá me dando uma sensação um pouco... Como é que é a palavra que me fugiu aqui o nome? Ideários culturais. Uma idealização de família, família tradicional brasileira. Sim, sabe? assim, tem alguns fatores aí. Existe um padrão pré-concebido do que é normal, que eu acho que ele tá muito imbricado nisso. E existe um segundo fator que é jovem. Ele tem 21 anos e ele acha que já sabe o que ele quer pra vida dele por inteira. Aham. As nossas crenças mudam muito. Mas- Então, eu, por exemplo, quando a gente começou a namorar muito cedo, as nossas conversas eram de que eu não queria ter filho. Não queríamos. Isso mudou com o tempo. Sim, Queríamos, também. os dois. Sabe? sim. As coisas mudaram. A gente muda. Resolveu fazer um mini teste por algum tempo e logo na primeira semana sem remédio a Aline engravidou. Foi uma coisa completamente... Era bem pandemia e tudo mais, lógico, né? A gente sabia que isso podia acontecer, mas a Sim. gente meio que deixou pra... Não era uma coisa que a gente construiu a vida... A gente passou os últimos anos planejando, mas não desde o começo. Com 20 e poucos anos a gente tinha total a noção de que era, vamos curtir até o final do... E se você aí parar curtir pra perde a pensar, graça, aí você 21 anos, você ainda tem tudo isso de você ter uma expectativa, mas sua expectativa ela pode mudar ao longo da vida. Eu, com 32... Coisas que eu falava mês passado, hoje eu já penso diferente às vezes. Essa questão realmente de ter filho, às vezes eu fico assim, cara, eu não quero ter filho. Mas eu vejo meus filhos crescendo e penso, caramba, queria ter mais um filho. Daqui a pouco eu dispenso Peraí, isso. calma aí. Porque, gente, a gente... Não, mas não é pra Pensa, pensar. Mas aí para de pensar. Eu tô mais no... Eu tô Para mais de pensar. Eu tô Pô, mais no... Eu gosto pensando muito. Eu gosto muito da CNTP atual. Estamos chegando na CNTP, não vamos mexer na CNTP, tá tudo bem. Não, para de pensar. Estamos começando Não, para a de pensar. equalizar o negócio. Vamos seguir? Vamos voltar? seguir. Nunca senti atração por mulheres, já até tentei. Nada nelas me desperta, nem no corpo, nem na voz, nem no toque. Mas tem uma garota... Ela estudou comigo na escola. Sempre fomos muito próximos. Eu contava tudo pra ela. Ela sabia que eu era gay. Um dia no WhatsApp, depois de anos de muitas conversas pelo WhatsApp, comecei a flertar com ela na moral. Meio que na brincadeira, mas ela sempre pareceu gostar. Quando eu disse que gostava de góticas, ela sugeriu que eu fosse um evento ontem elas estão. Deve ser onde elas estão, né? Ela sugeriu que eu precisava meter com força e tal. Falou umas safadezas e eu mandei foto dos meus amigos, do meu amiguinho para ela. Pô, mas do nada escalonou pra isso. Eu fui pra um Ela evento... reagiu com emoji de vergonha. Onde elas estão? Eu tô imaginando que ele foi no Pois é. cemitério, É. onde as góticas estão. Fomos pra um evento de gótico, logo pinto pra fora. Pô, Mas eu caralho. tô vendo que assim, ela comentou que queria meter forte, mas eles não estavam nas vias de fato, era só... Não, só comentários. Só queria meter forte. Sim, mensagem. e sem contar que tava pelo WhatsApp. Ele no WhatsApp começou a flertar com ela, porque que tá sem uso de pontuação, fica um pouco difícil de ler direto. 21 anos, jovem. Mas então, ele tava conversando no WhatsApp com ela, e aí ele falou que ele gostava de góticas. Uhum. Aí ela falou, vamos no evento onde a gente tem góticas
eróticas. E aí ela começou a falar que gosta de pessoas que metam. Tá. E aí ele foi uma... ela fala... Gente, me perdi. Ela sugeriu que eu fosse um evento de onde elas estão. Ela sugeriu que eu precisava meter com força e tal. Falou umas safadezas e eu mandei a foto do meu amiguinho pra ela. Ela reagiu com um emoji de vergonha. Tempos depois eu postei no status. Como faz para dizer para uma amiga que eu estou gostando dela? E ela respondeu por escrito, meio rindo, dizendo que era complicado. A conversa foi fluindo e do nada ela me solta. Abre aspas. Você dizia que gostava de rolas grossas, grandes e veiudas, que deixava meus amigos héteros doidos no bait. No bate. Não sei o que é isso. Ok, de fato eu dizia isso. Sinto que isso poderia atrapalhar o nosso relacionamento caso eu conseguisse namorar com ela. Mas percebi que ela tava tentando entender o que aconteceu comigo. Depois disso, ela me mandou uma foto provocante. E cara, eu juro. Vai? O que foi? Pelo visto ele gostou. Gente, ela mandou uma foto provocante e do nada parece que eles começaram a transar. Que ele botou aqui assim. E cara, eu juro, era dentro toda hora, bem forte, todo dia, todo mês, a semana toda. E sem preservativo. Ele vai conseguir o filho. O filho pode Ele tá vir. gostando, porque isso aí ninguém faz isso só pra ter um filho. Tá? Ele gostou do... Gostou. Tá bom. Foi a única mulher por quem eu senti algo real. Gente, eu tô com muita dúvida se eu continuo lendo isso daqui. Não, continua. O máximo que vai acontecer é a gente não publicar esse vídeo. Tem uma certa insegurança, porque o meu amiguinho só tem 14 centímetros. E eu sei que ela já morou com um cara que era bem maior. E sabe que tinha... Isso é muito dessa geração. Comparações numéricas dessa geração é foda, né? Mas, cara, assim, ele tá batendo com Não força dá pra todo continuar dia isso aqui. no pelo e ela tá continuando. Então, qual é a insegurança? Melhor do que tamanho é saber meter. Então, você aí que tem um tamanho um pouco duvidoso, se você souber meter, vai dar certo. E ela Ou tá... saber fazer café da manhã depois. Porque não também. adianta nada. Às vezes você tem um puta de um pau mais fofo. Sabe? Pra quê? O seu amiguinho é veiudo? O que importa é o tamanho da veia. Não é... Esse que é o negócio. Gente, mas é sério. Vai. Só Ela vai. namorou com um cara que tinha bem maior. E tinha uma disfunção que fazia ele jorrar literalmente litros. Literalmente litros. Ele jorrava Literalmente. litros. Eu acho maravilhoso o uso do Saía literalmente. muita gala, sabe? Eu acho maravilhoso o uso do literalmente. Você é muito boa com literalmente. Muito boa. Eu literalmente voei. É tipo assim, a Bruna, sabe? Eu literalmente... Não, você literalmente não voou, Bruna. Gente, era de encher 1 litro. Calma aí, Ela gente, dizia literalmente. que as camisinhas não aguentavam de tão cheias. Ah, essa garota também, puta que pariu, hein? Eu tô Eu tentando enrolando saber, Lera aqui. Eu não sei o que ela fez comigo. Eu não sinto atração por mulher nenhuma, mas por ela... Eu já entendi isso, meu amigo. Eu sinto vontade de cuidar, de construir, de ser um homem de verdade. Eu teria filhos Acho que não é só com isso ela. que ele tem vontade com ela, não. Gente, Eu tô tentando achar algum tipo de profundidade pra gente tentar tirar uma discussão. Porque no início a gente tava pensando, né? Ah, era um cara que veio de uma família tradicional e se descobriu e viu que ele era gay. Mas aí ele queria... Tinha toda essa coisa imbricada da família tradicional. Eu tava tentando puxar alguma coisa pra uma discussão. Caralho, mas foi pra um lado tão pornográfico. Mas ué, Eu não tô conseguindo. Bruna, Mas vamos ele pensar, gosta de meninas também. Pronto. Beleza, Só mas uma ele só que tá ele falando gosta. de sexo aqui. tá bom, mas ele ficou muito animado de comer a xoxota. Nunca tinha comido. Pra ele tem um sabor Do diferente. nada tu virou puritana, não gosta mais do nada. O Primeira problema vez não que eu é comi beijo. puritano, o problema é que literalmente litros ele Mas não enche é na literalmente, camisa. ele A só não sabe primeira usar vez o que eu comi literalmente. molho pesto, eu fiquei assim, meu, molho pesto é muito bom. Nossa, é verde, você coloca em cima do macarrão, meu, macarrão sem nada, você põe só o molho pesto e fica Então já vamos lá, melhor. então vou É trazer literalmente Então, muito já bom. que essa conversa aqui não Literalmente tá muito bom. tirando discussões muito mas não acabou profundas. a história? Não, ainda tem. Ah. Entrando nesse que literalmente é muito bom a primeira vez que você come, eu tava falando pro Felipe isso outro dia. Eu fui na Bacia de Leite, e aí eu fiquei apaixonada. Calma, é outro leite. É outro leite. Litros de leite. Eu fiquei você apaixonada por um sorvete. E eu tava louca pra voltar lá pra comer de novo. Que era um sabor novo deles. E aí eu fiz de tudo pra voltar lá. Voltei e experimentei. Eu falei pro Felipe, caramba, foi muito bom a primeira vez, mas a segunda vez eu tava procurando a primeira. Será que ele também não tá tendo essa sensação? Ele é bi, claramente, porque ele falou que ele nunca se viu com uma mulher, se encontrou com uma mulher, viu que gostava também de mulher antes. Ele só se relacionava com Ele só homens. vai então ele- Tem muito tipo de relação, assim. Existem aquelas pessoas chamadas sapiosexuais, tem pessoas que só conseguem ter relações com algumas pessoas se for uma relação romântica, de fato. Aí eu não sei quais são as variações a mais, que de repente, com homens ele gosta de
foda-se. Mas com mulheres ele tem que ter uma relação mais romântica pra conseguir. Mas é bi. Sim. Mas existe essa diferença, talvez. Talvez seja isso que é a relação dele. Mas aí o que eu queria trazer em discussão é isso. Que, por exemplo, às vezes ele encontrou uma mulher que, caramba, naquele momento ali fez com que ele tivesse um puta de um orgasmo. Mas ele tem que saber se é mulher ou se é aquela mulher, entendeu? Porque às vezes na segunda vez Posso colocar uma coisa rola um muito maço de doida, uma leite. história particular muito doida, que era parecida? Eu tinha, uma das vezes que eu gostei, que eu tive uma relação super legal com ela. A gente se encontrou num lugar de meio que de contar de histórias pesadas do passado, e eu meio que olhei pra ela e eu já sabia o que tinha acontecido com ela também. Só que ela virou pra mim e disse, mas eu sou exclusivamente lésbica, tipo, não tenho nunca tive relacionamento com nenhum homem. Mesmo assim, na época eu tava magra, ela falou pra mim, não, mas homens magros, que nem você, até sinto alguma coisa, mas... E aí a gente meio que se agarrou e fomos pro finalmente, e ela... tivemos relações algumas vezes. Eu era solteiro ainda, era jovenzinho, ela também era super jovem. E ela falou, mas é muito estranho pra mim, porque eu nunca tinha, sei lá, feito isso com homem, blá, blá, blá. E eu nunca mais vi ela. E eu descobri há pouco tempo atrás, né, dessas coisas, que ela tinha se casado com outro homem, tudo também. E eu, super inocente na época, eu não entendia nada. E hoje eu continuo... quer dizer, hoje eu entendo que é isso, não tem muita regra. Às vezes ele era de uma maneira e foi sentindo uma mudança do outro foi se lado. descobrindo. Isso, é muito novo, 21 anos. 21 anos porque, é nada, assim, né? Existe uma pressão social para que a gente, que as pessoas defina, elas né? se definam de alguma forma. Às vezes você tem que confuso ser tentar hétero, se você tem que definir, ser gay. Às difícil. vezes não, às vezes ele tá se descobrindo de uma forma sexual e ele quer ter relações Uma pergunta, às vezes pra ter certeza. Essa nossa necessidade de se definir, ela tem alguma coisa a ver com a bolha que a gente vai participar, ou que a gente quer participar? A gente quer... Em teoria, assim, a gente vive numa bolha maior que se estabelece dentro. Não, eu digo assim, que se estabelece dentro de uma lógica de uma ideologia dominante. Então, nessa ideologia dominante, existe uma concepção de uma família tradicional, que é a maneira correta e bela e moral que deve ser seguida. Talvez esse menino que tem 21 anos, a gente precisa sempre pontuar isso, ele nunca teve uma atração tão marcante assim com uma menina, porque é isso, ele precisa ter um relacionamento amoroso, romântico com uma menina pra poder se sentir afetuoso com aquilo. Porém, em determinado momento, ele se sentiu atraído fisicamente por um menino e achou que, ponto, sou homossexual. Sim. Só que aí, com o tempo, e ele é novo, mais uma vez pontuando, ele foi descobrindo que, olha, de repente tem algumas meninas que eu não, também tenho. Também pode cair até no lugar de querer se sentir, foi o que o Focas falou, se sentir pertencente a uma bolha. Você se dar nomes, talvez pra ele naquele momento, ele se nomear uma pessoa gay, um homem gay, fazia sentido pra que ele se sentisse pertencente a algum lugar, entendeu? Atualmente os outros não têm tanto interesse em meninas e ele começa a ver uma que interessa. E tem assim, eu não... uma série de dúvidas, né? Eu não sei se o uso da palavra bolha encaixaria muito bem, porque assim, é isso. Ele descobriu que tinha um prazer por um menino. E aí, é claro, quando você descobre que tem um prazer, você se une dentro de alguma coisa. Né? E aí facilita você botar um nome. Falar, pois exatamente. Eu já tenho certeza que por homens eu tenho... Pois é, se tem um nome, aquele nome define o que eu sou. Sim. E aí vira aquela que o pessoal fala muito sobre signos, né? Que você vira uma profecia autorrealizada, né? Que você já... então... É porque definições são sólidas, e se são sólidas é difícil escapar delas. E aí, quando ele começa a ter essa relação e descobrir que ele pode se relacionar romanticamente com uma outra menina, isso causa a necessidade de criar esse dilema, que não é um dilema. Sim. Ele gosta de uma menina, sim, sabe? Mas ele conta essa história muitíssimo bem, super... Eu sempre falo, a pessoa fala, você é hétero? Eu falo, até agora. Até isso. Agora eu sou. Talvez eu encontre um cara um dia que eu olho e falo, meu Deus do céu, não tanto. E talvez um dia me desculpe e fale, nossa, bem menos do que eu imaginava. Não, mas eu acho que é essa questão do que a gente falou desde o início, que é de você tá sempre se construindo, se redescobrindo, e, né? Porque a vida muda, gente. A gente é uns computadorzinhos instalados um software durante a nossa infância que para várias vezes durante a instalação. Se desconstrói, a constrói gente tem, de novo. Cada um fica uma coisa diferente, todo mundo se torna uma coisa super complexa. Um tem tesão por sabonete, o outro não sabe porque quando escuta barulho de água consegue ter orgasmo. É muito complexo pra gente tentar botar em 3, 4, 5 definiçõezinhas escritas. É tudo muito doido. A gente tenta achar essas definições do mesmo jeito que a biologia, porque a gente fica tão perdido com tantas espécies e tantas coisas, não, isso aí é um jacarônimo, não sei o que lá. E aí fala, mas ele não bota ovo, ele é ornitorrinco.
ornitorrinco. Aí você fica perdido porque você fala, caralho, Sim. uma mistura de coisas, enfim, onde eu quero chegar. Mas é isso. Uma necessidade humana meio idiota de tentar definir as coisas. Eu digo, é isso, humana, mas como você trouxe, existe um processo de racionalizar tudo da vida, né? Às vezes não é racionalizado. E aí, quando você racionaliza tudo na vida, você vai calcular, você vai medir, você vai encaixar. E é como a ciência trabalha. A ciência vai trabalhar nesse lugar e por isso que tem as ciências Tentativa sociais de vão trazer. qualificar os gêneros, inclusive, também. É importante que tenha isso, porque Sim, quando você tem que ter uma define, base. você dá um lugar pra pessoa de aconchego, inclusive. Sim, É importante total. que haja. E até porque quando já foi definido no ano passado que tinha, né? Só dois, né? Se você é homo ou você é hétero. Sim. Aí você tá juntando um monte de coisas diferentes, em caixas diferentes, que às vezes não... Então você tem que estudar mais e dar mais nomes, e mais é uma coisa positiva. O humano é mais complexo do que dessas 40 e poucas variações de gênero. E é por isso que o tempo todo tá surgindo uma nova, e a gente fica perdido um pouco nisso tudo, alguém me mas... fala, nossa, né, meu, mas até não tem muita opção. Eu paro e penso, falo, Tem muito meu mais Deus, que deve isso. ter 1000 vezes Sim. essa quantidade, só que não vai dar pra falar tudo numa sigla só, mas deve ter literalmente 1000 vezes, se é que não temos 8 bilhões de diferentes variações sexuais. Isso. Eu acho que a verdade é essa. Mas vamos ver aí os veiudos, como é que tá? Ele falou, então, que ele é apaixonado por ela, tem vontade de cuidar, ter filhos, etc. O que me pega muito é essa relação de, caramba, eu quero ter uma mulher pra ter filhos, pra cuidar. Essa relação... Mas é essa jovem relação, também, vamos tentar... Essa relação do ser homem biológico tendo que cuidar de um ser biologicamente Provedor, de mulher, alguma provedor, forma, sabe? Isso me incomoda, mas sabe, 21 anos ainda pode Desapegar disso. desapegar, mas assim, com 21 anos também já dá pra sair um dá. pouquinho disso daí, né? Pelo Dá. amor de Deus. Quando ele é um descobrir homem, que, dá na mais verdade, um- no mundo real, É. a maior parte das mulheres que tem que cuidar dos homens são crianças, e as mulheres têm que fazer o papel de mãe. Você não vai cuidar de muita coisa, muito provavelmente, culturalmente, você foi criado como homem, com todos os privilégios, então você vai ser um bananão, assim como porque todos é isso que eu nós. tô falando. Ele dá pra ver que ele tem brincado nele aqui uma questão muito moral Brio, de uma criação tradicional. Então, É o que eu tava falando, de uma moral Sim, concebida ideologicamente como Sim. padrão. aí ele botou aqui: eu nunca trairia, mesmo gostando de homens. Eu iria prover, proteger, trabalhar, empreender, dar uma vida digna para ela e para o meu filho. Ele acabou de É o voltar mínimo do que um homem sedentário, lá, pode como é que é o- fazer, além de dar afeto. E é isso que eu estou tentando fazer agora. Eu acho que ele é um legendário ali. É Acho um que ele acabou de legendário. voltar do Legendários. Daqui e a tá- pouco vai vir um papo de cura gay aí no exatamente. meio. Mandei várias indiretas para ela no status do Zap e ela responde sempre sendo muito receptiva. Ela sabia que era com ela. Bom, acabei provocando-a e enviando uma mensagem de preservativos. E ela, para minha surpresa, disse que eu era maldito. Depois disso, ela demonstrou mais interesses e deixou claro que queria. Porém, meu Deus do céu, ela precisava abrir o jogo. Eu quero namorar com ela. Gente, tá muito esquisito isso aqui. Bom, ela diz que gosta de homens com atitude, mas veja bem, essa é a minha primeira experiência com uma mulher. Eu sempre fui acostumada a lidar com homens e meio que eu, apesar de tomar a iniciativa na maioria dos casos, seja em passear ou em comprar algo, pagar o Uber e tal, eu não sei como lidar com todos esses sentimentos. Só que no fundo eu acho que ela nunca vai me querer. Gente, mas ela já não quis? Eles já não Eu fiquei transaram? muito confusa aí no final. Eu tô achando eu acho que ele, lá tô achando que atrás... se masturbou várias vezes. Exatamente. Eu achei que ele já tivesse transado, Eu acho- mas não. é Acho que porque ele tava tá muito contando mal uma escrito. fantasia sexual. Eu acho que ficou muito nesse lugar. Quando ele mandou a parada pra ela, ele ficou, caraca, eu vou querer fazer isso. Mas ele esqueceu de botar o querer. Sim. Ele falou como se ele já tivesse feito. Exatamente. E tá sem pontuação nenhuma aquele texto. Não, complexo. Então tá complexo de entender. Mas eu acho que em nenhum momento eles chegaram às vezes de fato. Acho que isso tudo é um desejo sexual que ele desejo. tem, tá? Tá, ele não sabe se ela quer, mas ele quer. Eu acho que ele fala que ela demonstrou que ela quis, mas que nunca chegaram às vias de fato. Só que no fundo, eu acho que ela nunca vai me querer. E eu também não sei se aguentaria viver sem me envolver com ao menos um homem. Mas lá atrás ele falou que ele nunca trairia. Ele agora não sabe se ele consegue? Então. Ele tá muito indeciso. Tá Esse confuso. desejo dele enfim. Ele tá confuso, ele tá Como se todo descobrindo. moleque de 20 anos de idade, sim. você está confuso, amigo. Eu acho que o primeiro Todos passo nós pra acabar com a estamos confusão mental dele é desapegar dessas porra moral que você tá na cabeça de Sim. tipo assim, eu quero constituir uma família e ter Pra um cuidar, filho. E aí, criar, trabalhar, pra empreender, Pra empreender, meritocraticamente ganhar o cuidar. espaço. A mim parece muito que você tem uma vida que tava indo pra um lugar legal, tão te convencendo que o que você gosta de verdade tá errado, e você tá com muita vontade de gostar daquilo que as pessoas que você admira estão falando que tá correto. E às vezes você não tem que admirar essas pessoas, porque às vezes eles são só imbecis com uma palavra, que Sim. não deviam estar
tá com E às com o vezes, microfone assim, na mão. e às vezes ele realmente tá gostando de uma menina. Sim, pode ser, mas E aí... ele gosta mas para de pensar meninas. em cuidar e botar ela num potinho e Sim. pagar as coisas pra porque ela. Não, esse essa que é o menina, problema. ela não é um Homem. diamantezinho frágil que precisa de cuidado precisa. de um Você homem precisa arranjar pra um outro poder ser humano, prover que seja algo seu pra melhor ela. Muito amigo. pelo contrário, ela se relacionou com o cara com a rola veiuda. Ela queria isso, porra. É. Ela não é frágil. Eu acho muito estranho essa coisa que tem muito essa geração de tipo, não, eu tenho 14 centímetros, ela saía com um cara de 16 centímetros que jorrava litros. Litro. E o meu jorra só mililitros e eu, portanto, você... E aí o meu queixo não tem... Tava vendo a comunidade Lux Maxim, que é uma loucura que tem da molecada, que os caras ficam comendo chiclete pra ficar com o queixo marcado. E é isso, virou uma coisa cientificamente, uma avaliação de que... E aí não ficava perdendo todo o interesse biológico que alguém pode ter por você. Sim. Você fica tentando ser a pessoa perfeita que todo mundo gosta e você acaba um incel de qualquer seja a sua preferência, mas acaba um incel porque ninguém suporta estar perto de alguém que tá querendo o Vira um tempo todo, tá red pill da aparecendo. vida. Você vira um lagarto que tá lá parecendo tal, e tendo olho, bababá, e jorrando seus litros de sêmen, não sei o quê. Mano, pelo amor de Deus, Literalmente. jorre sua gotinha de sêmen, onde quer que seja, se as pessoas vão gostar e vão achar legal também. Tem gente que gosta só de pouco, tem gente que tem nojo de sêmen. Às vezes você é o salvador dessa pessoa, sabe? Que não É quer que você litros ainda em não casa. encontrou a pessoa que gosta só de umas pinguelinhas. É um pinguelinho. Vamos lá. Eu sei que no Tem fundo mais? ela nunca vai me querer. Eu também não sei se aguentaria viver sem me envolver com ao menos um outro homem. Ao mesmo tempo que eu sei que seria o cara mais feliz do mundo se ela me desse uma oportunidade. Sim, eu já deixei claro que eu quero ela. Ela deixou claro de que forma? Dizendo que quer, mas nunca passa disso. Ela não alonga a conversa e morre nisso. Tenho cabelos lisos e repartidos ao meio. E sou registrado como padrão. Apesar de ter a pele num tom branco. Cara, se você tem a pele num tom branco, você é Você é padrão. padrão. Eu vou acabar igual ao sonhador de Noites de Branca do Dostoiévski. Dostoiévski. Apaixonado por um amor que nunca me pertenceu. A literatura Mas russa. o cara foi pro Ele vai Dostoiévski. meter literatura russa É agora. legal, porque escreveu muito mal pra quem já leu Dostoiévski. Calma! Agora a primeira parte tá me interessando. Onde ele tá chegando com o Dostoiévski? Quero chegar, eu quero entender isso aí. Eu quero ver. Vai na literatura russa. É o último parágrafo. A literatura russa empregou em minha alma. Impregnou E talvez só. seja por isso que eu sinta tudo assim, de forma tão trágica e bonita ao mesmo tempo. Noites brancas. Queria Noites brancas é 1 litro de sêmen. Várias noites brancas. Branco. Com litros. Cara, se você lê o Dostoiévski, saiba que ele não gosta de idiotas fazendo bem só pelo bem e pessoas... É a versão mais 18 de Noites Brancas de Dostoiévski. É por isso que eu sinto tudo tão assim, de forma tão trágica e bonita ao mesmo tempo. Querer desabafar isso com vocês. E sei que alguém pode zoar e tal, mas tudo bem. O que vocês acham disso? Eu estou me sentindo sufocada. Não, cara, eu acho maravilhoso que no final ele tentou justificar, porque eu sou uma pessoa muito letrada. Leio Dostoiévski, é por isso que eu quero nos sinto dessa comentários. maneira. Eu sinto dessa maneira por causa de Dostoiévski. Neurodivergente, né? Vamos começar já, né? Vamos começar já botando, já dando, Já vamos já dando diagnosticar. diagnóstico já direto, começando errando. Mas neurodivergente né? Porque tá muito confuso esse texto. Veio tudo muito rápido, muito gutural, muito à flor da pele, o que é ótimo. Tudo bem, eu também escrevo dessa mesma forma. Não vou criticar, esse é o meu estilo de escrita também. Só a IA entende. Cara, mas assim, no texto dele, ele já demonstra o que ele quer. É muito claro o que ele quer. Claro, muito Só claro, que... sim. Assim, ele quer duas coisas, ele deseja uma coisa e ele quer outra. Então, a não- parte consciente dele quer ter a vida de subidor de montanha. É, razão. E a parte biológica dele quer coisas veiudas. É Vai. Dostoiévski, é Goethe isso. Sofrimento de jovem Werther. É melhor do que Noites Brancas pra isso. Mas, eu acho que assim, tá muito claro no texto dele o que ele quer. Muito claro. Só que o que implica ele não ter o que ele quer é justamente essa ideologia, esse padrão estabelecido previamente pela sociedade. Porque o que tá no texto dele? Que ele, em determinado momento, descobriu que gosta de meninos, em determinado momento ele descobriu que gosta de meninas. Só que existe uma ideia na cabeça dele Que de que meninas ele é uma precisa coisa ou construir- outra coisa. que constitui uma Que família meninas servem pra tradicional. construir família Não, e também meninos que ele servem tem pra que ser uma coisa ou outra. Ele não pode, ele não Não, pode não. ter... Que ele deseja constituir uma família tradicional. E que o que tá impedindo ele de ter o que ele quer é essa ideia de que ele precisa ter uma família tradicional. Por quê? Ele
diz, inclusive no texto dele, claramente, eu jamais trairia essa menina, mas eu fico com medo de não ter mais os Não meninos. aguentar a Ou seja, vida. o que tu quer, você é bi e quer um relacionamento aberto, porra. Sim. Ponto. É isso, eu concordo. Acabou. Quer ter a oportunidade. E decida como você quer, mas comunique isso pro menino e pra menina e seja feliz. Tudo. E assim, se ele Acha não, um menino, uma menina que queira se ele não participar. conseguir aceitar que ele é bi, que ele quer ter um relacionamento aberto, ele vai acabar subindo a montanha. Vai ser isso que vai acontecer. Vai querer se curar. Porque ele vai ver naquele grupo de homens uma oportunidade de estar sozinho com eles numa montanha. E ali, não estou falando que isso acontece com Não. vocês, tá, legendários? Vocês sobem a montanha pra procurar Deus, beleza. Mas aí vai pro... Noites brancas. Várias Alguns noites litros brancas. de alguns litros brancos. Noites brancas e no... brancas. Noites brancas na montanha. Exatamente. Então, assim... Aí misturei com o Morro dos Ventos Vivantes, Noites Brancas no Juntou Vento dos tudo. Morros Vivantes, a continuação. E aí vai ser isso. Quando ele descer a montanha, ele vai ter lá a esposa dele, no qual ele vai ter que trabalhar para aquele cristalzinho que é a esposa dele, que tem filhos, etc., que é uma mulher intocável, blá, 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 blá. Mas ele vai subir as montanhas. Então, das duas, uma, ele vai virar um legendário ou ele vai entender que ele precisa de um relacionamento aberto. O problema é que a moça que ele gosta é tudo menos Não vai frágil. ser com ela, não vai ser com ela. Ela parece A gente tem que entender que eu não vai acho que ser ela com também ela. não tá interessada, acho que ela ela tá levou- brincando com ele. Você me quer, tal, porque ele deve ser bonito, pelo visto, ou pelo menos ele se acha, né? Se Porque concebe tá como dando- padrão. É. Eu sou o 6.2 em narina, 3.2 de orelha, vai se Na escala Richter. fuder. Essa molecada. Não vou nem ter o que falar. De verdade, eu queria poder me comunicar com esses meninos jovens. Quanto mais você olhar pra você, menos as pessoas vão olhar pra você. Seja o que você já é, de alguma forma, converse de forma humana, procure um parceiro ou parceira real, não tente enganar as pessoas, não tente ser mais bonito do que você é, muito mais bonito, porque senão você vai criar um relacionamento completamente artificial. Isso vai ser uma merda, vai te perseguir o resto da vida, tá? Sim. Ache alguém que você possa levantar um sofá junto. Sim. E você não vai conseguir essa pessoa mastigando chiclete pra ter o queixo perfeito. Mas Então, eu já é vi isso. sobre isso. E a última coisa que essa menina é a menina frágilzinha que quer ficar dentro de casa. Sim. Ela levou ele pro rolê no cemitério, porra. Rolê Queria- gótico, mano. Queria Legal, doideira. o último relacionamento, o Gótico cara pra com uma 20 centímetros e catuaba que... vinho no Jorrando cemitério litros de doidão. leite. A última coisa que ela era frágilzinha. Não vai ser você com uns 14 centímetros que vai ser o que vai mudar. Mas assim, tá de boa os 14 centímetros. É a média do É Brasil. maior que a média do Brasil. O cara tá bem armado ainda, cara. Tá Tá tranquilo. preparado. Vai com 14. Gente, mas como é que Tem rola gente que ganha isso guerra pra com vocês? 10, caralho. Vocês falam assim, não, peraí, eu tenho que deixar meu pau duro. E aí vocês pegam, real, uma fita Ah, métrica. todo mundo já fez. Você jura Todo que é mundo já assim? fez em algum momento na vida. Gente, E normalmente mas é que com falta 15 de autoestima anos, pra com fazer isso. 15. É, 21 16. anos. 21 anos, tenho certeza. E tem certeza que ele pegou a régua e ele enfia lá no base, fundo. Vai quase no cu até a porra do pau. Assim, aí você bota assim a mão, não, ainda tem pra dentro. Aí vai lá Aperta no lá com fundo. com E vocês estão vendo que o Felipe ele já fez, né? Todo mundo já fez. mundo já Não sou fez. eu, Todo não. homem. Todo mundo já Todo fez homem, isso. todo homem já fez. Não aos meus, Todo no auge mundo dos meus que tem. 34 anos de idade. Mas com todo mundo 15 já a gente fez. fez. Sim. É que dos 15 Ganhar, agora mudou. jura? Então o É o número lá famoso- dos 15 tá valendo até hoje. Então você não tem que É fazer o famoso atualização. vídeo do Porto dos Fundos. É ganhar uns 2 centímetros. Vai lá no fundo pra ganhar os 2 O centímetros. cara troca. Você quer isso. uma Ferrari ou 2 centímetros de pau? Tu Você quer tem 16, mas tu vai ilha falar que tem ou 18. 18 é o porra. Tirar. E depende, se o cara for mentiroso, você tira 4. Porque... Tem que jogar na margem do erro. É engraçado que eu lembro da ansiedade de achar que podia existir, sei lá, qualquer tipo de. Qualquer coisa, da sua orelha ou não sei o que, dessa idade, com 20 e poucos anos, até os 25, dos 15 aos 25, é uma época muito dura para todo mundo, lógico, sim. tal. E acho que até para as mulheres muito pior que os homens, porque o julgamento social é maior, mas é uma necessidade de que cada parte do seu corpo esteja correta dentro. Você esquece do holístico, do grande, do maior, do seu Eu acho que pra personalidade, do mulher e caramba homem é quatro. muito pesado, cada um em seus lugares específicos. lógico. E porque criança é muito maldosa. Então você acabou de sair de uma época onde todas as pessoas que você socializou só estavam apontando seus defeitos. Você vai ficando mais velho, a coisa vai normalizando, todo mundo vai parecer normal. Tem muita menina que as pessoas. A menina gordinha, que não sei o que lá, do cara que era zoreiudo, que quer que seja. No futuro, essas pessoas vão estar completamente diferentes e você nem vai lembrar. E às vezes você não consegue nem simpatizar e falar, nossa, você vê a pessoa linda lá e você não lembra o quanto essa pessoa sofreu no colégio na época do bullying, de ter um apelido horroroso, até o caramba quatro. Mas as coisas não é tão importante nesse momento a sua vida, vai ficar tudo muito mais fácil, Sim. não vai ter esse julgamento tão pesado. Então, literalmente
racionalmente isso só importa na sua cabeça dos 15 até os 18. Depois, com o tempo, você vai tendo relacionamento, você vai percebendo que nada disso importa. Né? Mas... Já passou dessa Mas área. tem péssimos conselhos ao redor. É jovem, Sim. mas assim, tá E no tem momento de já péssimos começar a responsabilidade tá chegando. tá matando. Não, gente, a responsabilidade já chegou. chegou. Há muito tempo. Sim, Mas assim, Entendeu? ainda existem com 21 anos pensamentos imaturos. Ainda tá num, assim... É porque é mas muito tá na hora de ruim, mudar. principalmente Eu quando a não gente posso olha. falar Olha isso, eu só, tenho mas é porque a 42, gente olha eu muito ainda pra tenho- homem eu ainda e fala sou assim, imaturo. não, é porque tem muito disso, né? Do homem, moleque, jovem, que ele ainda é jovem. A mulher, ela Não, tem mas um mulher peso também, muito maior. 21 anos também é jovem, eu quero dizer Beleza, isso. mas eu digo assim, de uma forma social, a Não, mulher, lógico. ela é dita como que aquela que tem que amadurecer cedo, e aí você não pode dar uma tropeçada que você é mulher e você já tem que estar com uma outra cabeça. Mas o homem, ele tem tempo pra amadurecer. Não, Também a não, gente tem não, que não. desmistificar isso daí. Tem. Porque já é um cara de 21 anos, que Tem. dentro do discurso dele é um discurso muito machista em vários momentos Sim. e muito imbricado numa sociedade culturalmente montada ali pra homens, patriarcal Mas e é pros- etc. é pros então dois, a gente com tem que dar o devido peso Sim. ao devido discurso dele, independente dele ter Sim. 21 anos ou Não, tem que 21 anos, levar. gente, é maior de... Pelo amor de Deus, com 18 já é maior de idade. Sim, tem Antes que de levar. 18 já é. Tem que levar na cara da vida. Sim. Ponto. O que eu quero dizer assim, tanto pelo pra outro homem... lado, vamos dizer que ele é adulto Porque há eu falo 3 assim, se anos. fosse uma mulher, Quero- talvez o julgamento não seria esse. Eu quero dizer que- porque ainda Não, tem não, mas tempo, vamos colocar entendeu? eu acho até, minha mãe me teve muito jovem, eu perdoo 100% de tudo que possa ter sido feito, e é porque ela não tinha capacidade de entender naquela idade, e eu sempre penso que eu tenho 42, eu ainda sou um moleque com 42, eu ainda tomo decisões erradas com 42. Se eu for pensar que eu tive, desde os meus 18 até agora, eu tive 21 mais 3, então eu tive 44 anos para amadurecer, e eu ainda sou moleque, eu comparar eu os meus acho- 44 com os 3 anos Mas aí eu acho que é uma de reflexão, maturidade Focas, que dele, vocês, homens... homens ou mulheres, o que quer que seja, não, mas seres aí eu tô humanos falando, jovens. sim, mas eu acho que é uma reflexão que tem que se fazer no seguinte: é parar de utilizar que eu ainda sou um moleque, é virar e falar, não, eu sou um adulto que É. tenho responsabilidades e Tem, faço coisas erradas sendo um adulto. Sim, sim, sim. Entendeu? Porque senão a gente pega muito. Gente, é porque, volto a falar, é um discurso que é muito disseminado quando a gente olha pra Neymar, por exemplo. Ah, é o menino Ney. Mas o menino sabe? Ney já tem 34 anos na cara. Tem Pois é, 56 o sim, Neymar. mas ainda já. assim, mas ele ainda tem tempo, é um garoto. não tem. Não tem, Mas imagina. mas eu estou pegando de uma visão social que as pessoas olham quando falam de um homem. Mas Aí assim- você virar e falar, caralho, eu errei. Eu sendo adulto, eu também Errou, erro. mas é eu isso. sou um adulto que erro, eu não sou um moleque. Eu sou Mas um é adulto isso que que erro. é isso que eu tô falando. Errou, ponto. Mas é o momento de errar mesmo. É isso que eu quero dizer. É o momento de Errar nesse tipo O que eu de quero coisa, dizer é o né? seguinte: meninos e meninas, 28 anos, de 18 a 28 anos, é o momento que essas pessoas elas estão saindo de uma estrutura familiar. De uma estrutura familiar que tem uma ideologia marcada por uma ideologia dominante. Então, assim, você tá saindo e o mundo tá batendo na tua porta e você tem que tomar suas próprias decisões, suas próprias escolhas por sua conta. E você vai errar e você vai bater esse mundo em você muitas vezes. E homens e mulheres. O problema é que as mulheres sofrem muito mais com esses erros da vida. E aí, Julgamentos. com certeza, Tinha que ser menino... ao contrário, tinha que ser menino até os 25, homem até os 21 tá liberado. É aí de isso. fazer liberado, não Quando a gente crime, fala né? do menino Ney, é isso. sim. O menino Ney errou quando era jovem. E continua. E, assim, ia errar. Todos erramos. O problema é que o menino Ney continua errando com 34 anos na cara, sabe? Não é mais menino, o Neymar hipotético. Sim, eu acho que mas é isso. Mas a gente levou pra Neymar assim do nada. Foi de nada, mas eu acho que é isso. É você assumir as responsabilidades da sua idade. É isso. E parar de ficar botando na conta de, eu ainda tenho muito pra evoluir, e aí sair cometendo atrocidades, fazendo um monte de merda. É isso. E continue com as noites brancas. Temos um programa. Temos o programa. Esse programa vai ao ar? Vai. Vai, lógico. Eu acho que o nome tem que ser Noites Brancas. Também acho. Também acho. Tchau, tchau. Valeu, galera.